Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao quadro Refazendo o Prato. Neste quadro eu falo as melhores e também as piores alternativas para controlar e reverter a obesidade e também a diabetes tipo 2. Eu sou Ale Assunção e o tema, o assunto desse quarto episódio é: ovos fazem bem ou fazem mal? Se existe um assunto que a mídia ama, mas olha, adora divulgar com muito prazer, são notícias, são estudos, publicações sobre ovos. Sempre fazendo os ovos parecer que causam mil e uma doenças. Que aumenta o colesterol, que causa doença cardíaca, cardiovascular, diabetes, entre outras tantas. Você já deve ter visto no mínimo uma este ano. Porém, no episódio de hoje, o episódio será esclarecedor. Será simplesmente impossível você ter assistido esse episódio e sair daqui com essa ideia de que os ovos fazem mal e causam doenças. Me acompanhe, assista até o final. E vamos começar por onde? Vamos começar pelos nutrientes. Que tipos de nutrientes e que quantidade os ovos têm? Esta tabela que você está vendo, essa é uma tabela bem simples, tá? Eu coloquei aí os nutrientes que tem em maior quantidade nos ovos. Só para te ter uma noção. Esses não são todos, tá? São os que têm em maior quantidade. Do lado esquerdo ali é o nome do nutriente e do lado direito é a quantidade. Esses valores é de um ovo de mais ou menos 50 gramas, que tem em média de 70 a 78 calorias. Um ovo cozido orgânico. Isso é importante, porque existe diferença de ovo cozido, ovo cru, ovo frito, se é de orgânico de galinhas caipiras ou não, varia bastante, tá? Então, o que você está vendo aí? Olha o primeiro nutriente. O primeiro nutriente é o que? É a colina. A colina é um nutriente do complexo da vitamina B. Em um ovo, possui 150 miligramas de colina, o que é excelente fonte, é uma excelente. E a colina é importante para quê, afinal? Para que ela serve no nosso corpo? Ela é importante principalmente para a saúde do nosso fígado. Ela diminui os riscos do desenvolvimento do fígado gorduroso não alcoólico. Ela também é importante para a saúde, para a proteção dos nossos neurônios. Ela ajuda nas atividades cerebrais. Segundo nutriente, selênio, 15 microgramas, é uma ótima quantidade. Selênio é um mineral que trabalha, como uma coenzima, tá? Ele ajuda algumas enzimas. Ele ajuda nas funções da tireoide, por exemplo. Ele possui atividades antioxidantes, ele protege os nervos dos danos da oxidação. Ou também ele pode ajudar a diminuir, a proteger o nosso cérebro contra os danos do excesso de açúcar. Ele é um mineral então muito importante para pessoas que têm diabetes e possuem algum problema cerebral, que já tem riscos de resistência à insulina no cérebro, por exemplo, ou com Alzheimer. Além disso, ele tem uma outra função muito importante. Essas aqui não são todas as funções dos nutrientes que eu estou citando, tá? Estou falando apenas algumas, senão o vídeo duraria horas só falando dos nutrientes e por que eles são importantes para a nossa saúde. Uma outra função importante do selênio que eu quero citar é que ele ajuda na desintoxicação do mercúrio. Tu já ouviu falar em pessoas que ficaram intoxicadas por mercúrio depois, por exemplo, de comer uma certa quantidade de peixes? Então, o selênio ajuda a desintoxicar o mercúrio. Além disso, ele diminui as inflamações. O terceiro nutriente é a biotina. A biotina é o que? É a vitamina B7, mas eu acho que mais popular, mais conhecida como biotina. Possui 11 microgramas, é uma ótima quantidade, é uma ótima fonte. Ela é importante para quê? Para o crescimento e saúde dos cabelos e unhas. Vitamina B12, 0,55 microgramas, uma ótima quantidade. Para que a vitamina B12 serve? Nossa, ela tem tanta importância que, olha, mas vamos lá. Principalmente para o sistema cardiovascular. Ela está envolvida na produção dos glóbulos vermelhos. Por sinal, vamos dizer que uma curiosidade, que deficiência em vitamina B12 pode causar anemia. Ela é também o que? Um cofator da produção de DNA, importante também
para a saúde do nosso cérebro. Próximo nutriente da lista, vitamina B2, 0,26 miligramas. É uma ótima quantidade. A vitamina B2, ela possui proteção antioxidante. Ela ajuda no metabolismo, por exemplo, do ferro. Ela tem papel também na produção de energia do nosso corpo. Você pode ver que temos ainda bastante mais nutrientes, mas para não então estender muito essa parte, não ficar também muito chata, eu vou continuar citando, vou ficar lendo os nutrientes aqui com vocês, a quantidade, mas para saber mais os benefícios de cada nutriente, eu posso fazer um vídeo separado depois, se vocês assim acharem melhor. Mas nos ovos encontramos mais o que? O molibdênio tem 8,50 microgramas, é uma ótima quantidade. Temos o iodo, 28 microgramas, ótimo também. Vitamina B5, 0,70 miligramas, é uma boa quantidade. Proteína, 6 gramas, muito bom. Fósforo, 100 miligramas, muito bom. Vitamina D, 43,50 unidades internacionais, boa quantidade. Vitamina A, 80 microgramas, muito bom. E agora? Tá, mas Ale, e cadê a gordura? Cadê o colesterol, hein? Calma, eu criei uma tabelinha separada aqui só para falar sobre as gorduras. Colesterol, aproximadamente 185 miligramas. Gordura monoinsaturada, 2 gramas. Gordura saturada, 1,5 gramas. Gordura poliinsaturada, 1 grama. E o ômega 3, o total de ômega 3 em um ovo de 50 gramas tem um total de 37 miligramas, uma excelente fonte de ômega 3. Então, estes são os principais nutrientes que tem em maior abundância em um ovo. Claro, a lista com todos eles é gigantesca, mas só para você ter uma noção de que um ovo é extremamente nutritivo e esses nutrientes possuem diversas funções importantes para a nossa saúde. E a propósito, a maioria das vitaminas e também do ômega 3 estão na gema do ovo, na parte amarela, laranja. Já na clara está principalmente a proteína. A lista de nutrientes em si é muito grande. Para não ficar muito extenso aqui, eu só quero citar mais 2 nutrientes que estão na gema do ovo, que são a luteína e a zeaxantina. Elas são extremamente importantes para a saúde dos nossos olhos. Se você procurar depois aqui no canal, procurar pelo vídeo quanto tempo demora para um diabético ficar cego ou perder a visão, agora não lembro como eu deixei o título, eu vou detalhar esses nutrientes lá, mas esses 2 nutrientes encontrados na gema do ovo são de extrema importância para a saúde dos nossos olhos. Agora sim, fechamos a parte dos nutrientes. Estou de volta e agora o assunto é o seguinte: colesterol e doenças do coração. Eu tenho certeza que você estava esperando por essa parte do vídeo, não é mesmo? Mas já vou dar um recado. Se você espera ouvir de mim que ovos aumentam o colesterol e causam doenças do coração, você está no lugar errado. Isso mesmo, como eu já falei outras vezes, mas se você é novo aqui, se você é novo, é nova aqui, ainda não viu nenhum outro vídeo meu, aqui neste canal eu trago informações que já foram testadas na prática. Médicos, pesquisadores, cientistas já testaram, aplicaram e viram o que funciona e o que não funciona, o que é verdade e o que não passa de besteira. Na questão de ovos, colesterol, doenças do coração, não vai ser diferente. Eu vou te mostrar o que as pesquisas já comprovaram. E adivinha? Existem enganos terríveis nesse assunto. Ovos, colesterol, doenças do coração, existem enganos. E você já vai entender. Então, continua comigo. Primeiro eu quero deixar claro o seguinte: o colesterol que nós ingerimos na comida, seja ovos, manteiga, na carne, não importa. Esse colesterol praticamente não impacta, não altera os níveis do colesterol sanguíneo. Meu Deus do céu, o Ale tá louco, que besteira é essa que ele tá falando? Calma, acredita no que eu tô falando. Me ouve mais um minuto. O colesterol que está no nosso sangue
é o colesterol que o próprio corpo produz. Ué, você não sabia? Pois é. Cada célula, absolutamente cada partezinha do meu, do seu, do corpo de cada pessoa neste planeta possui colesterol. O colesterol é vital, por exemplo, para a produção de vitamina D, para a produção de hormônios, como por exemplo a testosterona e o estrogênio. Ele é fundamental também para quê? Para a criação dos ácidos da bile. Aí, para que servem os ácidos da bile? Para que eu quero saber dos ácidos da bile? Na bile, por exemplo, esses ácidos ajudam na absorção de vitaminas, como por exemplo a vitamina A, a vitamina D, a vitamina E e a vitamina K. Só isso, só essas vitaminas. Tá bom para ti ou não? Isso mesmo que você ouviu. Sem colesterol, não tem testosterona, não tem estrogênio. E aí? Como seria a sua saúde? A sua vida sem... Se você é homem, por exemplo, sem testosterona, o que ia acontecer? Se você é mulher, como seria a sua saúde sem o estrogênio? Como seria a saúde, a nossa saúde sem esses dois hormônios? Você já parou para pensar? Então, o colesterol é simplesmente essencial para a nossa vida. Por ser um nutriente, uma peça fundamental no nosso corpo e nossa saúde, o consumo do colesterol não poderia ficar a cargo apenas da nossa alimentação. Você concorda? Eu não sei se você... Na verdade, eu duvido que você tenha ouvido isso. Que o nosso corpo produz, em média, 3.000 miligramas de colesterol por dia. Sabia disso? Será que teu médico te contou? Sabe o que isso significa? Mais ou menos 14 ovos. Você precisaria comer mais de uma dúzia de ovos por dia para ter a mesma quantidade de colesterol que o próprio corpo produz. Então, você acha que comer um ovo cozido ou um omelete vai te causar problema no coração? Vai te dar um ataque do coração? Eu não vou entrar muito a fundo agora neste assunto porque eu estou preparando um vídeo, um episódio completo com muitos, mas muitos detalhes sobre o assunto, somente sobre colesterol e doença do coração. Mas o que eu posso adiantar para você, eu vou dar uma préviazinha do que vai acontecer, do que eu vou mostrar nesse vídeo. Confere comigo. Harvard. Já ouviu falar nesta entidade educacional? Simplesmente a maior e mais respeitada universidade que temos. Título desta publicação: Como é feito a produção do colesterol no seu corpo. Subtítulo: a linha azul. Apenas por volta de 20% do colesterol na sua corrente sanguínea vem da comida que você come. Seu corpo produz o resto. Esta publicação foi feita em 2017, mas ano passado teve uma atualização. Ali, dia 31 de julho de 2019, tem uma atualização. E eu vou detalhar essa pesquisa no episódio mais pra frente, que eu vou falar exclusivamente só sobre o colesterol. É um episódio bastante extenso, mas muito esclarecedor. Agora, olha só, eu grifei ali em laranjinha. Se você não entende inglês, não tem problema. Olha só, apesar de nós medirmos a produção do colesterol no sangue, ele é encontrado em toda célula no corpo. O colesterol é encontrado em toda célula do nosso corpo. E aí, o que achou? Você sabe o que isso significa? Que 80% do colesterol que está no seu sangue, o seu próprio corpo produziu ele. E o que isso implica? Que essa guerra contra comer um ovo ou não, fritar o ovo com a manteiga ou não, é inútil. Estão culpando os nutrientes errados, os alimentos errados. É inútil
culpar os ovos pelo aumento do colesterol. Simplesmente isso. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns estudos e o primeiro deles diz respeito ao HDL e mais a luteína e a zeaxantina, que são os dois nutrientes que eu citei antes que melhoram a nossa visão. Eu tenho certeza que depois desse vídeo você não vai mais ter assim tanto medo de cozinhar um ovo. Confere comigo este estudo. O consumo de ovos aumenta, melhora o status, o nível de carotenoides, aumentando o nível do colesterol HDL em adultos com síndrome metabólica. Pera aí, Ale. Agora você me falou que o ovo não aumenta o colesterol e agora diz que sim. Gente, calma. Eu falei que o quê? Que 20% do colesterol sanguíneo vem da alimentação. Então presta atenção. O consumo da gema de ovos tem demonstrado o aumento de luteína e zeaxantina, que são os dois nutrientes que eu falei que tem na gema do ovo, que melhora a nossa visão. Um grupo de 20 pessoas consumiu 3 ovos inteiros por dia, ou um alimento que substituísse, que fosse equivalente à gema de ovo. Isso numa dieta, olha só, restrita em carboidratos por 12 semanas. Isso dá o quê? 2 meses? 3 meses, né? Tá, 3 meses. O que aconteceu? O grupo que comeu os 3 ovos teve um aumento significativo no nível de luteína. Aumentou em 21%, a zeaxantina 48% e o beta-caroteno 24%. Enquanto o outro grupo aumentou apenas o nível de beta-caroteno, mas aumentou em 55%. Espera aí. O grupo aumentou 55% e os que comeram ovos apenas 24%. Como isso? Por que isso? Antes de eu te falar por que isso, me ouve mais um minutinho aqui. O que é beta-caroteno? Só para te ter uma ideia. Beta-caroteno é um antioxidante que ajuda, que melhora a conversão da vitamina A. Ele tem muitas funções importantes para a nossa saúde. Só para um título de curiosidade, vamos dizer assim, beta-caroteno vem da palavra carrot, C-A-R-R-O-T, que significa cenoura. Você quer que eu diga onde possui beta-caroteno? Cenoura, claro. E ele é importante, por exemplo, porque ele ajuda na luta contra os radicais livres. Os radicais livres são o que? São os agressores do nosso organismo. Então, o beta-caroteno é um forte antioxidante que luta, que combate esses radicais livres. Ele é importante também para quê? Para a saúde da nossa pele. Ele melhora as funções cognitivas. Ele diminui a degeneração macular, aquele problema de visão. E essa parte você pode ver também no vídeo que eu citei anteriormente. Ele melhora a visão, ele diminui os problemas causados nos nossos olhos. Ele contribui para a saúde do pulmão. Então, o beta-caroteno é um antioxidante de extrema importância para a nossa saúde. Ele é encontrado aonde? Além da cenoura, claro, que eu acabei de falar, nos vegetais. Tendo dito isso, vamos voltar à parte em um azul mais forte, um roxinho ali no final. O consumo diário de 3 ovos inteiros, como parte de uma dieta de restrição de carboidratos, aumentou os níveis de lipoproteínas, de luteína e zeaxantina. A gema do ovo pode representar uma importante fonte de comida para melhorar os níveis de carotenoides na população com alto risco cardiovasculares e de diabetes tipo 2. Ou seja, a gema do ovo é de extrema importância para quem tem riscos de doenças cardiovasculares e também diabetes tipo 2. Tá, mas voltando ali, por que então o grupo que não consumiu os ovos teve 55% a mais de beta-caroteno? E o grupo que consumiu 3 ovos teve menos, mas teve o aumento de luteína e zeaxantina. Na verdade é bem simples, porque um grupo comeu 3 ovos a mais. Ou seja, a luteína e a zeaxantina estão na gema do ovo. Então isso explica por que o primeiro grupo teve esse excelente aumento dos dois nutrientes. Ponto.
Tá, mas do beta-caroteno, o que acontece? O beta-caroteno está no quê? Nos vegetais, é encontrado nos vegetais. Se esse grupo não comeu os ovos, eles comeram o quê? Comeram os vegetais. Se eles comeram mais vegetais, o nível de beta-caroteno deles certamente iria subir, certo? Deu para entender? Essa minha explicação ficou certinha? O grupo que comeu os 3 ovos teve um aumento dos 2 nutrientes que fazem bem para a visão, certo? Zeaxantina e a luteína. E outro grupo que comeu mais vegetais teve, obviamente, um aumento no beta-caroteno de 55%. Voltei. E aí, percebeu a importância de comer ovos? Já começou a perceber o quão nutritivo, o quão saudável eles são? Mas vamos continuar. Assunto de agora: comer ovos causa doença cardiovascular? Esse assunto não sai da mídia, não é mesmo? Volta e meia aparece um estudo, uma pesquisa, um artigo dizendo que comer ovos causa doença do coração, doença cardiovascular, você vai morrer, 1001 tragédias, certo ou errado? Só que a questão é que vira o ano, no ano seguinte é o quê? Mais pesquisas, estudos, só que o contrário, dizendo que ovos fazem bem, que emagrecem, que revertem não sei que tipos de doença, que fazem bem, no ano seguinte volta de novo, faz mal. Eu acho que você já cansou desse joguinho, não é mesmo? Uma hora faz bem, outra hora te mata. Então, vamos resolver isso de uma vez por todas? Mas afinal, ovos fazem bem ou fazem mal? Você vai morrer se fritar 2, 3 ovos amanhã de manhã no café? É exatamente isso que nós vamos conversar a partir de agora. Pesquisa publicada em 2019 no JAMA. JAMA é um importante jornal científico médico, é bem grande e bastante respeitado. Publicação de 2019. Associações dietéticas do colesterol ou consumo de ovos com incidência de doenças cardiovasculares e mortalidade. Este é o título dessa pesquisa. Essa pesquisa contou com, olha só, foi feita nos Estados Unidos. Contou com 29.615 adultos. Essas pessoas vieram do quê? Eles participaram de outros 6 estudos, com, olha só, com um acompanhamento de mais de 17 anos, 17,5 anos, do que num consumo adicional de 300 miligramas de colesterol por dia. Conclusões e relevâncias do estudo, olha só. Entre os adultos americanos, né, dos Estados Unidos, o alto consumo dietético de colesterol ou ovos foi significativamente associado com um maior risco de incidentes cardiovasculares e o que? Mortalidades de todas as causas. Estes resultados devem ser considerados no desenvolvimento das diretrizes alimentares e suas atualizações. Os pesquisadores disseram o seguinte, que as pessoas que comeram mais ovos, colesterol, morreram mais, tiveram maiores incidentes de doenças cardiovasculares e que esses resultados, né, que devem ser reportados nas próximas diretrizes alimentares, ou seja, para limitar o consumo de ovos e de colesterol, certo? Só que o que acontece? Voltei. E aí? Colesterol mata mesmo, né? Que triste isso. Isso quer dizer que eu tava mentindo antes. Enganei vocês, né? O colesterol realmente mata, vocês viram. Mas olha só. Uma pessoa que olha a quantidade de participantes da pesquisa, quase 30 mil pessoas, e o tamanho dela, um acompanhamento de mais de 17 anos, vai acreditar nessa pesquisa. Vai achar que é verdade. Afinal de contas, quase 30 mil pessoas num período tão longo, deve ser verdade, com certeza. Mas, gente, vamos analisar só um pouquinho. Antes de você decidir que ovos causam doenças cardiovasculares, me responda algumas dessas perguntinhas, tá? Só algumas. Primeira pergunta que eu quero fazer para você. Estamos no início de 2020, certo? Fevereiro de 2020. Você lembra o que você comia
17 anos atrás? Ou seja, em 2003, você lembra como era a sua alimentação em 2003? Gente, se você me perguntar o que eu almocei ontem, eu nem sei te responder. Provavelmente você também não vai saber. Então, como saber de 17 anos atrás? E por que eu estou falando isso? Porque este estudo, essa pesquisa que eu mostrei aí, foi feita através de questionários. As pessoas responderam questionários sobre a alimentação delas no decorrer de 17 anos. Me diga, como lembrar o que comeu ano passado, 3 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás? Você lembra o que comeu 17 anos atrás? Mais um detalhe. Os pesquisadores ali não disseram quantas vezes as pessoas responderam esse questionário. Foi uma vez só? De ano em ano? A cada 3 anos? A cada 5? Não se sabe. Não se sabe quantas vezes responderam essa pesquisa. Outra pergunta. Será que essas pessoas, essas quase 30 mil pessoas, não mudaram a alimentação num período de 17 anos? Será que elas comeram exatamente a mesma coisa durante 17 anos? Quer dizer, mais de 17, né? 17,5 anos? Você, me diga você. Você mudou a sua alimentação nos últimos 17 anos? Agora me responda mais uma pergunta. O que comprova que foram os ovos que causaram doenças cardiovasculares ou ainda que causaram a morte das... Como saber? Estes pesquisadores olharam apenas se comiam ovo, só isso. Eles não olharam outras variáveis. Apenas olharam se a pessoa comia ovo, se teve doença cardiovascular e se morriam ou não. Só isso. Por exemplo, eles não olharam outras variáveis. Essas pessoas fumavam? Eram alcoólatras? Elas bebiam? Tinham diabetes? Câncer? Eram obesas? Sedentárias? E aí? Não se sabe. Quem é que sabe se essas pessoas já tinham problemas? Ninguém sabe. Eles não divulgaram isso. E aí? Como saber se foi o consumo de 300 miligramas de colesterol que causou a morte? E aí? Me responde. Será que só olhar se a pessoa comia ovo ou não é o suficiente para comprovar com certeza, assim ó, com certeza a pessoa morreu porque comeu ovo? Gente, por favor. A palavra-chave desse estudo está lá no título. Associação. Ou seja, não prova causa e efeito. Esse estudo não provou que foi o consumo de ovo, o consumo do colesterol, que causou as doenças e as mortes. É autoexplicativo. Sério, olha só. Não é assim que se faz ciência. Não é assim. Consumir 300 miligramas de colesterol não vai causar doenças cardiovasculares, um ataque do coração ou matar. O problema é que a mídia se aproveita, né, de estudo fraco como esse, de uma pesquisa sem nenhuma evidência. E acontece o quê? Joga na nossa cara. Ovo mata, colesterol causa doença. E faz o quê? Nos obriga a deixar de comer um dos alimentos mais nutritivos que nós temos. Estou certo ou errado? Mais um detalhe sobre essa pesquisa. Esse detalhe está bem no finalzinho da pesquisa, está bem lá embaixo. Quase ninguém lê essas pesquisas até o final. É uma pesquisa grande, quase ninguém lê. Mas é um detalhe importante. Você vai entender. Dá uma olhada no que é este detalhe. Olha só o que eu encontrei no finalzinho dessa pesquisa. Divulgação do conflito de interesse. Eu falei, quase ninguém chega no final da pesquisa. E olha só o que diz. O doutor Wilkins, que foi um dos chefes, um dos supervisores dessa pesquisa, reportou ter recebido, olha isso, FIIs. O que é FIIs?
FIIs é um honorário, tá? Honorário, uma espécie de salário de uma empresa biofarmacêutica. O Dr. Mendes, um outro supervisor, reportou, olha isso, ter recebido suporte, né? Olha a quantidade de empresas farmacêuticas e biofarmacêuticas que tem ali. Você quer contar quantas tem? Olha a quantidade de indústrias que produzem remédios, pílulas, medicamentos. Uma delas é a Bayer. Já ouviu falar na Bayer? Simplesmente a maior companhia multimilionária, bilionária, eu acho que já é bilionária, companhia que produz medicamentos. Por que será que empresas que produzem remédios iriam colocar dinheiro, financiar uma pesquisa sobre colesterol, ovos e doenças cardiovasculares, doença do coração? Será que eles teriam algum interesse em que as pessoas não comessem ovos para comer alguma outra coisa que, sei lá, quem sabe possa realmente causar problemas e precisar de medicamentos? Bom, não sei. Não sei se é uma teoria da conspiração ou o quê, mas o fato é o seguinte: essa pesquisa é uma pesquisa associativa, ela não produz causa e efeito, ela não tem evidência nenhuma, é uma pesquisa muito, mas muito fraca, e ainda foi financiada pelas grandes companhias farmacêuticas. E aí, o que achou desse conflito de interesse? Interessante, né? Interessante. Mas uma coisa que esses pesquisadores poderiam ter feito também era mostrar, divulgar, ou quem sabe até mesmo comparar essa pesquisa deles com outras tantas pesquisas que mostram o contrário, que dizem, por exemplo, que consumir ovos ou colesterol fazem bem para a nossa saúde, para os níveis de colesterol em si, para o coração. Por que eles não fizeram isso? Seria uma boa, né? Porque dá uma olhadinha em algumas pesquisas que eu encontrei. Eu nem vou entrar em detalhe nessas aqui, depois eu vou mostrar duas um pouquinho mais detalhado, mas olha, por exemplo, essas aqui. Por que eles não divulgaram essas para, vamos dizer, para a população poder decidir por conta qual é melhor? Esse estudo que eu vou mostrar dois estudos para você agora. São associativos também, mas é uma associação inversa, que diz o seguinte: que os ovos, neste caso, fazem bem. Ao contrário desse outro que eu mostrei, esses aqui fazem bem. E antes de você vir ali nos comentários me xingar e falar mal, dizendo que eu só olho para o lado que eu quero, que eu escolho, calma. Presta atenção, segura um minuto, assista, me ouça, veja essas pesquisas e depois você pode tirar a sua própria conclusão, certo? Então tá, vamos começar. Esta aqui é a primeira, de 2013, olha só, 6 anos antes daquela pesquisa anterior. Consumo de ovos e o risco de doença coronária do coração e acidente vascular encefálico. Vamos ver. Nessa pesquisa aqui, então, foram analisadas 8 artigos com 17 reports, com 17 relatórios. E olha só o que diz. A parte em vermelho ali, eu sublinhei, olha só. Não foi vista evidência nas associações entre consumo de ovos e risco de doença coronária do coração ou acidente encefálico. Em roxinho, em azul ali. Pessoas com maior consumo de ovos, um consumo mais alto de ovos, tiveram uma redução de 25% no risco de desenvolver um acidente vascular hemorrágico. Em verde, a conclusão: o alto consumo de ovos, mais de um ovo por dia, então comer um ovo a mais por dia, não está associado com o aumento do risco de doença coronária do coração ou acidente encefálico vascular. O aumento do risco da doença coronária do coração entre pacientes com diabéticos e o risco reduzido do acidente vascular
foi associado com maior consumo de ovos. Com maior consumo de ovos. Então, nessa pesquisa aqui, inclusive, até mesmo as pessoas com diabetes tiveram menores riscos de ter uma doença coronária do coração comendo mais ovos, comendo mais de um ovo por dia. E aí, essa pesquisa é associativa e aquela primeira também. E por que que você deveria me dar ouvidos? Por que você deveria acreditar nessa pesquisa e não na outra? Por quê? Calma aí. Porque assim como na pesquisa que eu mostrei de Harvard, daquele título, essa pesquisa que eu vou te mostrar agora também está inclusa neste meu novo vídeo, num episódio muito, mas muito detalhado que eu estou produzindo sobre colesterol, doenças do coração. Mas eu vou te dar uma prévia, tá, desse mega conteúdo que está por vir. Presta atenção. O título tá ali. 3. Esse aqui, se você olhar na parte esquerda, ali tem um menuzinho, tem 1, 2, 3, essa aqui é a parte 3, tá? Porque ela inteira você vai ver só no episódio exclusivo sobre colesterol e doenças cardiovasculares. Eu só vou dar uma prévia aqui. Tópico 3. Colesterol total elevado. O alto colesterol total causa doença cardiovascular? Subtítulo: uma ideia suportada por revisões fraudulentas da literatura. Este é o subtítulo. Em vermelho ali, um aumento de 1 mg por decilitro no colesterol total foi associado com um aumento de 11% no aumento da pessoa ter uma doença coronária e de morrer. Segunda parte em vermelho ali, uma redução de 1% nos resultados, nos níveis do colesterol total, significa uma redução de 2% no risco de doença cardiovascular, de doença cardíaca. Então, uma redução de, olha só, de apenas 1%. Se a pessoa reduzir 1% do colesterol total, significa uma redução de 2% na redução da doença cardíaca, no risco de doença cardíaca. Mas continua, olha só. Os autores fraudulentamente referiram publicações de Framingham para suportar amplamente a falsa conclusão citada. Os autores fraudulentamente referiram um estudo para publicar, para dar suporte, para embasar uma conclusão falsa. Para você ter uma ideia do que se passa atrás dessas pesquisas que são divulgadas por aí, dessas informações. Então, por que eu falei que o segundo estudo ali, o associativo, eu considero? Porque o colesterol realmente não causa doenças cardiovasculares. E claro, óbvio, você é livre para pensar diferente, para concordar ou não comigo. Mas eu estou apenas trazendo a ciência. Você não pode negar a ciência. Ou pode. O senhor, a senhora, o senhor ou a senhora tem muito colesterol no sangue. Isso vai entupir as artérias e causar um ataque do coração. Você deve diminuir o consumo de gorduras. Coma carne magras e aumente o consumo de grãos, para não piorar a sua diabetes. Parece familiar essa frase? Colesterol causa diabetes tipo 2? Essa frase eu ouvi nas consultas que eu fui com meu pai no médico. O médico parecia estar a todo custo falando para o meu pai não comer carne com gordura. Era para comer carne, mas uma carne magra, sem gordurinha. Tirar aquela gordura do frango, cortar a gordurinha da costela, sabe? Então, era para comer carne magra e comer grãos. Coisas integrais. A questão é a seguinte: ovos têm colesterol? Sim, tem. Ovos têm proteína? Tem também. E o problema de quem tem diabetes tipo 2 é com o quê? Carboidratos e açúcar. Os ovos não tem nenhum deles. Nenhum.
Diabetes tipo 2 é um problema com os carboidratos, não com as proteínas. Também não é com as gorduras. Ou seja, os ovos não têm nada a ver com a doença. Ponto. Última pesquisa de hoje, eu juro. Vou fazer a última aqui para não ficar muito cansativo. Parece que é muito repetitivo, eu sei, mas é que é importante eu mostrar para você o que é ciência de verdade. Eu não gosto de falar sem mostrar provas. Então está aqui para provar. O que eu falo tem uma base científica por trás. Essa aqui é a última pesquisa de hoje. Essa pesquisa é gigantesca, gigantesca. Olha, só para ler, não vou falar nem para estudar, para analisar a pesquisa, tá? Apenas para ler ela leva uma tarde completa, no mínimo, tá? Porque é gigantona. Mas o título dela diz o seguinte: colesterol dietético, o consumo de colesterol na dieta, lipídios e doenças do coração. Os ovos estão trabalhando para você ou contra você? Essa aí é a pesquisa, é a pergunta que essa pesquisa vai responder. A relação entre o colesterol sanguíneo, doenças do coração, a diminuição do LDL para tratar a doença do coração, aumentar o HDL, é pesquisado, é explicado tintim por tintim nessa pesquisa. Os ovos são uma das fontes mais ricas de colesterol que nós temos. Então, olha só, tem bastante detalhes nessa pesquisa. Para realmente não cansar, eu vou direto aqui para a parte 4, que é a parte da conclusão. Eu até separei em verdinho ali para você. Abre aspas. No entanto, não se espera que a ingestão de ovos, no contexto da resistência à insulina e ou de diabetes, seja prejudicial devido às alterações nos lipídios. Lipídios são o que? São as gorduras. Uma vez que as respostas lipídicas ao colesterol dietético adicional, ou seja, o maior consumo do colesterol, são frequentemente diminuídas em estudos clínicos de grupos resistentes à insulina, em comparação aos mais magros, com os mais magros, que são o quê? Que são os indivíduos mais sensíveis à insulina. No geral, estudos recentes de intervenção com ovos demonstram que o colesterol dietético adicional não afeta negativamente os lipídios e, em alguns casos, parece melhorar o perfil das partículas, das lipoproteínas e das funcionalidades do HDL. Ou seja, não tem importância comer ovos. A pessoa que tem diabetes pode comer ovos, não tem problema. Elas não vão impactar negativamente os níveis de colesterol. Inclusive, alguns estudos mostram que consumir ovos melhora as funcionalidades do HDL. Então, você que tem diabetes tipo 2, não preocupe-se se ao comer um ovo 2, você vai passar mal, que o colesterol vai desandar, vai subir. Não se preocupe, não tem problema. Diferença de ovos marrons e brancos. Você já ouviu, talvez já tenha visto que algumas notícias por aí dizendo que ovos marrons são mais saudáveis que ovos brancos. Isso será que é verdade? Curto, direto, reto ao ponto. Não tem diferença. Os ovos marrons não são mais saudáveis que os brancos. Os brancos não são mais saudáveis que os marrons. Ponto. O que tem diferença são os ovos de galinhas criadas soltas no pátio, comendo o que elas evoluíram comendo grama, comendo os insetos, para os ovos de galinhas que são criadas presas, enjauladas, comendo o que? Ração, milho, soja, que são o que? Sementes inflamatórias, são geneticamente modificadas, são inflamatórias. A gente não quer isso. Geralmente os ovos marrons são maiores, né? Porque são de galinhas diferentes, são de galinhas maiores. Então essas galinhas precisam se alimentar mais. Com isso,
acaba tornando o preço um pouquinho mais caro, isso é verdade. Mas é por isso. O importante na hora de escolher os ovos é que sejam sim ovos orgânicos de galinhas criadas soltas. Esse é o principal ponto, é o mais importante na hora de escolher os ovos. Se o ovo é orgânico, a gema dele vai ser um amarelo bem escuro. A gema vai ser uma quase laranja, se não for laranja inclusive. O ovo com a gema mais clara, um amarelo pálido assim, significa que a galinha não se alimentou como deveria. Geralmente esses ovos com a gema bem um amarelo claro, bem pálido, são de galinhas de granja com as galinhas criadas enjauladas. A não ser, né, que injetem, que coloquem alguma coisa ali para parecer que na verdade seria de galinha solta, né? Para que daí a gema fica uma cor mais agradável, mais escura. Os ovos de galinhas criadas presas, enjauladas, que sequer recebem a luz do sol, são alimentadas com o que não deveriam estar comendo, possuem um nível maior de ômega 6, que é uma gordura inflamatória, e menos ômega 3, que é o quê? Que é anti-inflamatório. E nós queremos o quê? Exatamente o oposto. Nós queremos mais ômega 3 e menos ômega 6. Os ovos orgânicos são mais caros. São? Sim, são mais caros. Mas eu prefiro realmente pagar R$2, R$3 mais caro, mas eu prefiro ajudar a pessoa que mora na minha comunidade local, que mora perto, aqui na cidade, que tem o seu trabalho de cuidar das galinhas, de cuidar da alimentação, de deixar elas soltas no pátio, comer o que deveriam estar comendo, do que pagar mais barato, mandar o meu dinheiro para grandes empresas de grandes granjas por aí que criam as galinhas enjauladas e vai saber o que dão para essas galinhas comer. Eu prefiro pagar R$2, R$3 mais caro agora e ter a garantia da minha saúde no futuro. Além disso, um último detalhe: geralmente os ovos orgânicos possuem uma maior concentração de vitamina A e vitamina E. Desculpa. Eu falei antes que a pesquisa anterior seria a última, mas eu acabei esquecendo que ainda existia esse tópico, que eu tinha colocado esse tópico no vídeo, falar sobre ovos no café da manhã. Então eu tenho, agora sim, é a última, tá? É oficial. Consumir ovos no café da manhã influencia nos níveis de glicose e grelina, enquanto reduz o consumo de energia num período de 24 horas em homens adultos. 21 homens participaram dessa pesquisa, com idades entre 20 e 70 anos. Em dois grupos, tá? Dois grupos separados durante uma semana. O que aconteceu? Primeiro, o grupo comeu 2 ovos por dia, 2 ovos no café da manhã, e outro não. Outro é bagel. Bagel é uma rosca, é uma rosquinha, tá? Uma rosquinha doce, super comum nos Estados Unidos comer isso no café. Então, o que acontece? Um grupo comeu 2 ovos e outro comeu bagel. Como é que foi? O grupo que comeu ovos no café da manhã, 22% do consumo total de calorias vieram de carboidratos. 55% do total das calorias vieram de gordura, ou seja, mais da metade das calorias de gordura e 23% de proteínas. Já o outro grupo, presta atenção, 72% das calorias de carboidratos, apenas 12% de gordura e 16% de proteína. Essa é a diferença. Foram tiradas amostras de sangue antes dos participantes tomarem o café da manhã, meia hora depois, 1 hora depois, 2 horas depois e 3 horas após o café da manhã. Após o café da manhã, após essas 3 horas, foram feitos esses exames e foi feito o quê? Serviram mais um lanche, serviram um buffet de lanche e foi dito o seguinte: comam até ficarem satisfeitos. Podem comer a quantidade que vocês quiserem até ficarem satisfeitos. Depois deles comerem, foram feitos o quê? Mais exames de glicose, insulina e os hormônios. Os homens
Os participantes que comeram menos calorias após o café da manhã foi o grupo que havia comido ovos. Além disso, eles comeram, não é que eles comeram apenas menos no lanche, eles comeram menos durante o dia inteiro. Nas 24 horas seguintes, eles comeram menos e outro grupo comeu mais. Os participantes tiveram mais fome e ficaram menos satisfeitos 3 horas após o café da manhã, o grupo que comeu os bagels, que comeram as rosquinhas, em comparação com o grupo que havia comido ovos. Além do grupo que comeram os bagels ficarem com mais fome, menos satisfeitos, eles tiveram maior nível de glicose, maior nível de insulina e aumento da grelina. O que é a grelina? Grelina é o hormônio da fome. Então, o hormônio da fome ficou mais ativo nesse grupo. Em azul ali, olha, estes achados sugerem que o consumo de ovos para o café da manhã resultam numa menor variação no nível de glicose e insulina e suprime as respostas à grelina e ainda reduz o consumo de energia, ou seja, as pessoas comem menos. Voltei. E aí, por que você acha que os participantes que comeram ovos no café da manhã tiveram menos fome, ficaram mais satisfeitos, tiveram um menor nível de glicose no sangue e menor insulina? Por quê? A resposta, na verdade, é simples. Porque os ovos são nutritivos, têm nutrientes. O que é fome? Fome nada mais é do que o corpo pedindo nutrientes. Então, esses participantes alimentaram o corpo, deram nutrientes. O que mais? O nível de glicose não subiu. Lógico, os ovos não têm carboidrato, não têm açúcar. Então, não impactou, não aumentou a glicose. Se a glicose não aumentou, a insulina ficou no seu nível normal, saudável. Se ela ficou no seu nível saudável, o que aconteceu? A leptina, que é o hormônio da saciedade, ficou elevado, ativou. Então, o hormônio da saciedade foi ativado. Com isso, o hormônio da grelina, que é o hormônio da fome, foi suprimido. Isso explica glicose e insulina em seus níveis normais, leptina, hormônio da saciedade elevado, grelina, hormônio da fome, suprimido, diminuído. Isso explica porque os participantes que comeram ovos no café da manhã sentiram menos fome, tiveram maior controle da glicose, insulina e ficaram mais satisfeitos. Por isso. Mas Ale, e quantos ovos comer? 1, 2? Tem um limite? Quantos você achar necessário, quantos você quiser. Quer comer 2 no café da manhã, 2 no almoço, 2 na janta? Coma, não tem problema. Os ovos são nutrientes, tem muito nutriente ali, é muito saudável. Fica a seu encargo quantos ovos você vai comer, isso é com você. Lembrando o que vimos até aqui, até este momento. Ovos são muito, mas muito nutritivos. Colesterol não causa doença cardiovascular. Ovos de galinha criada solta, ovos orgânicos, são mais saudáveis que ovos de galinhas criadas enjauladas. Ovos no café da manhã aumenta a saciedade, diminui a fome, diminui o nível de glicose e insulina e faz a pessoa comer menos nas próximas 24 horas. Grandes companhias farmacêuticas têm interesses em pesquisas sobre colesterol e doenças cardiovasculares. E o último ponto que eu quero frisar é o seguinte: não acredite em tudo que sai na mídia, não acredite em todos os estudos que saem por aí, todas as pesquisas. Seja o seu próprio pesquisador, leia você, entenda, seja o seu próprio pesquisador, sua própria pesquisadora. Então é isso, chegamos ao final do 4º episódio deste quadro Refazendo o Prato. Muito obrigado por ter me assistido, pela sua paciência, por ter me acompanhado até agora aqui. Se você acha que essas informações foram úteis, te ensinaram alguma coisa,
aperta no botãozinho aqui abaixo, no joinha, em curtir, que isso ajuda demais na divulgação deste material. Se você conhece alguém que precisa parar de acreditar nessa baboseira de que ovos fazem mal e causam doenças do coração, compartilha com essa pessoa, manda para ela esse vídeo. Um abraço e até o nosso próximo conteúdo.